Eu vejo assim, tipo, como que a interação às vezes faz diferença, né? Tipo, na aula e tal, ter a pessoa pelo menos acompanhando, tipo, ah, sim. Uhum. Nossa, faz muita diferença. Porque, tipo, você fica muito perdido. Você não sabe se a pessoa, tipo, tá viajando, se ela tá entendendo. Hum, Você não sabe como. E eu acho que, assim, eu sempre prefiro mais interação, porque eu acho que as aulas ficam mais produtivas. uhum. Eu consigo dar uma aula melhor também, porque às vezes são muitos assuntos, né? E como a gente não é um curso extremamente longo, né? Se a gente não fica trocando, algumas informações passam batido, né? Que para mim pode parecer óbvio, só que não é óbvio para pessoa, né? Então, se não tem essa interação, a gente acaba nem tocando em algumas coisas, né? É. Eu fiquei bem animado, assim, pra esse curso, porque o outro, foi o Gravando Som, foi muito bom, assim, tipo, mudou muita coisa do que eu tava fazendo na prática, sabe? Nossa, que legal. Fico super feliz, porque você já fez o curso com experiência já, né? Você já tinha uma É, experiência de set já. tinha E... alguma experiência, assim, mas, tipo, o curso foi muito, muito, muito importante, assim, tipo, principalmente no que eu ia entregar, né? Porque com o Tascam, por exemplo, ele não. Ele entrega os arquivos todos separados e tal. E aí eu falei, poxa, é uma coisa que eu tenho que ficar mais atento. E aí o Zoom ele permite que eu entregue os arquivos juntos e tal. Uhum. Várias coisas assim sobre entrega, né? Ah, sim. São detalhes, mas só que são super importantes, né? É. Ô, Renan, você pode começar e aí a gente. A galera normalmente vê depois, né? Gravado. Sim. Eu tava falando isso com o Felipe, pelo menos tem ele hoje aí pra eu conversar, falar com ele. Trocar Mas tá uma bom, então. ideia. Aí Eu você vou, começa com essa frase, boa noite, que aí o. eu vou começar agora, então. Boa noite, me chamo Renan. Pode cortar aí, viu, Afonso? Tudo certo. É... então beleza, eu vou falar aqui, então, um pouquinho da ideia geral do curso. De forma geral, assim, eu acho um curso super bacana, porque é um curso que a gente tem essa possibilidade de estudar a parte teórica, né? A parte teórica que eu digo é estudar as ferramentas, estudar as técnicas que são utilizadas, né, normalmente numa pós-produção de um filme, né? E a gente tem a possibilidade depois de botar a mão na massa, né, que é a parte legal, porque lá na ABC, né, nos programas, da forma que a escola é organizada, a cada 3 meses, né, são produzidos, em média, 4 ou 5 curtas, com a produção geral da escola, de todos os instrutores, né, mas só que com todos os estudantes botando a mão na massa. Então, o roteiro vem de uma equipe da turma de roteiro, o diretor, né, sob supervisão do instrutor de direção, dirige o filme, o operador de câmera, o diretor de fotografia, diretor de arte, diretor de atores. Então, ou seja, é uma equipe completaça que está realizando um curta-metragem, uma super equipe com uma super supervisão. E esse material que é realizado lá, que vai ser realizado pela equipe toda, esse material vai vir para nossa mão, para a gente poder fazer a edição de som desse material. Então vão ser 4, 5 curtas e a gente vai dividir as funções, a gente vai ver que são muitas funções na pós-produção, na parte de edição de som, não é só uma figura assim, um editor de som pronto e faz tudo, né? São vários profissionais, né, que configuram isso que a gente chama de editor de som. E a gente vai dividir, né? E a gente vai fazer vai fazer o som desses curta-metragens, né? E eu vou estar ali o tempo todo com vocês, né? Então a gente vai conversar sobre os filmes, ver qual que é a abordagem estética, resolver cada problema de cada filme e tudo mais, né? Então, de forma geral, o que eu acho bacana desse curso é isso. A gente vai ter essa primeira parte que a gente vai fazer exercícios, né? Vou mandar material para vocês, vão fazer em casa, a gente vai ver coisa ao vivo aqui. E depois, no final, né, nos últimos encontros, né, que na verdade começa a ser uns encontros um pouco mais livres até. A gente vai ter um horário, né, assim, para a gente bater um papo e tudo mais, mas daí eu prefiro seguir um pouco o tempo de cada estudante que está no curso, né, porque às vezes ele vai fazer a edição desse material e ele só pode fazer edição em horários que são diferentes das aulas. Né? E daí eu deixo a comunicação aberta, por exemplo, no WhatsApp, ou a gente abre uma chamada para a gente bater um papo em dias diferentes das aulas e tudo mais, né? Então, esse finalzinho, ele tem essa abertura, a gente acaba tendo até uma carga de hora maior do que a que está no site, né? Por esse lance de conversar pessoalmente, às vezes para resolver algumas coisas, de lance de equipe de cada curta.
e tudo mais. Mas enfim, esse é o geralzão, né, da ideia do curso, é essa, né, a gente aprender as técnicas e aplicar ela, e pronto, né, e já ter um material que vai virar portfólio para vocês, que vai sair o nome com crédito de vocês e tudo mais, e geralmente são curtas que são legais, né, que são materiais, assim, que podem ser exibidos, né, já teve curtas muito bons que já foram para festivais, curtas que foram exibidos em cinema e tudo mais, né, então é um material legal da gente botar a mão na massa. Então, aqui eu gosto sempre, né, que eu dou um curso de som para cinema, né, de som para o audiovisual, na verdade, eu gosto de mostrar essa ideia da cadeia produtiva do som no audiovisual, porque a gente tem que entender qual que é o nosso lugar dentro daquela cadeia e saber o que as outras pessoas fazem, né, ou seja, a gente tem que saber o que a gente não precisa fazer, porque outra pessoa vai fazer, a gente precisa, de fato, saber o que é responsabilidade nossa, o que a gente tem que resolver, porque outras pessoas vão estar fazendo outras coisas, etc, etc, né, como acontece essa comunicação, né, em toda a cadeia produtiva. O curso, de forma geral, é sobre edição no audiovisual, de forma geral, só que eu gosto de passar a cadeia produtiva do som do cinema, né, do filme cinematográfico, desse cinemão, né, desse filme que vai pro cinema. Por quê? Porque ele possui a cadeia produtiva mais complexa, né, dessas obras audiovisuais, mais complexa e mais completa, né? Então, mesmo se você quiser trabalhar com outro tipo de produto audiovisual, todas as informações podem ser retiradas dessa cadeia produtiva mais ampla, que é a cadeia produtiva da indústria cinematográfica. De forma geral, né, quais que são as três grandes divisões, né, de uma produção, de uma cadeia produtiva, né? É pré-produção, produção e pós-produção, né? Pré-produção e produção é responsabilidade, geralmente, de um outro departamento, que a gente não vai estudar aqui, né? Que é parte do departamento de som direto, né? Que o chefe é o técnico de som direto e ele tem as outras pessoas na equipe, que são os seus microfonistas e seus assistentes de som. Eles, de forma geral, tomam conta dessa parte, da pré-produção e produção. Ou seja, eles vão estar lá desde a obra antes de filmar, ou seja, eles vão estar ali nas decisões, nas visitas das locações onde as coisas vão ser filmadas, eles vão escolher os equipamentos que vão ser utilizados, eles vão ler o roteiro, eles vão fazer reuniões com o diretor, com a equipe de pré-produção, e esse mesmo técnico de som direto vai fazer a produção, ou seja, vai de fato captar os sons, né? Então vai captar os diálogos, vai captar ambiente, vai captar room tone, vai captar PFX, vai captar wide tracks, vai captar wala, um monte de coisa que a gente vai tudo ver, né, no nosso curso. A gente vai ver tudo que isso o que é captado lá na produção para a gente poder aproveitar lá na pós-produção. Ou seja, essa parte, né, de pré-produção e produção não faz parte desse curso, né? O que faz parte desse curso é a etapa de pós-produção. Ou seja, a galera produziu o filme, filmou, foi para o set de filmagem e chegou o material para a gente aqui. Chegou esse material, o que a gente faz, né? Então é basicamente isso. Então, de forma geral, a pós-produção ela tem essas grandes divisões que estão aqui, categorias, né? Que são profissionais diferentes, geralmente, que atuam em cada uma dessas partes. Obviamente, se você está falando de um curta-metragem de baixo orçamento, ou de filme de baixo orçamento, acaba tendo sobreposição. Então, você vai ter pessoas exercendo mais que uma função. Mas, geralmente, existem pessoas especializadas em cada uma dessas categorias. Né, a primeira de todas, assim, a pessoa que recebe o material, né, o editor de som que recebe esse material é o chamado editor de diálogo, né, ou também o editor do material bruto, né. Então, por exemplo, se o filme não tem diálogo, a gente chama essa parte assim de tratamento do som direto, ou seja, tratamento do material bruto. Então, essa pessoa da edição de som que recebe, né, esse material que vem direto ali da produção, né, que é gravado pelo técnico de som direto. E é feita a edição de diálogo. A gente vai ver as técnicas que acontecem aí, tudo que envolve, né, que a gente vai usar a ideia de room tone, né, os fios que a gente chama de preenchimento, como que a gente faz a limpeza do diálogo, né, que plugins que a gente usa, que são usados no mercado para a gente tirar o ruído, como que a gente constrói um equilíbrio da voz e tudo mais, né? Então a gente começa por aí. A gente vai ver o que é ADR, né? ADR na nossa linguagem comum é dublagem, né? Então a gente vai ver em que situações a gente precisa dublar uma voz que chegou na pós-produção, ou seja, quando a gente entende que aquela voz não está numa qualidade adequada para entrar no material final, ou seja, a gente pede que o ator
vá lá no estúdio e grave de novo, às vezes uma palavra, às vezes uma frase de novo, para a gente conseguir encaixar lá. Daí a gente vai ver como que a gente faz esse lance de encaixar, né? Como que a gente edita esse material para tudo parecer uniforme, para tudo parecer que o ator disse aquilo de uma única vez, né? Então a gente vai ver um pouquinho disso. A gente vai ver como que se constrói a edição de ambiente, né? Todas as camadas de ambiente, né? Ambientes mais, a parte mais constante, a parte mais pontual dos ambientes, como que a gente constrói essa noção de espaço-tempo, né? Que o ambiente é responsável por trazer geralmente. A gente vai ver o que é Foley, né? Foley faz parte da camada de efeitos que a gente chama, né? Foley são efeitos feitos em sincronismo com a tela, né? A gente vai ver o que são os artistas de Foley, né? E como, principalmente, a gente demarca o material que precisa ser feito pela equipe de Foley. Ou seja, você vai fazer edição de efeitos e vão ter alguns efeitos que você vai querer que a equipe de Foley faça. Então, geralmente, a gente tem que deixar marcado no nosso software de edição, né? Que trechos que são, que tipo de sonoridade que tem lá e tudo mais. A gente vai ver um pouco dessa dinâmica de pós-produção, como que isso acontece. Né? E todas as outras camadas de efeito sonoro, né? Hard effects, soft effects, o desenho de som e tudo mais, tá? E daí na pós-produção a gente também tem a parte da trilha musical, que a gente não vai ver, né? A parte de composição musical, nem nada disso, mas a gente vai ver a trilha musical um pouco tangencialmente, né? Principalmente na parte que a gente começar a falar um pouco, que eu introduzi um pouco da noção de mixagem, né? Esse não é um curso de mixagem, não é um curso de trilha musical, mas a gente precisa entender como que eles entram nessa mistura da pós-produção, né? Então, eu vou falar, por exemplo, qual que é a diferença, né, de mixagem para edição de som, né? Muitas vezes pode não ser muito óbvio o que é função de um mixador e o que é função do editor de som. Mas, dentro da indústria cinematográfica, sim, há uma divisão bastante clara de qual que é o limite do editor de som na manipulação do material e qual que é o limite do mixador, onde que geralmente ele atua e tal. A gente não vai trabalhar especificamente com as noções de mixagem, né? Mas a gente vai entender o que o mixador faz. E a gente entendendo o que o mixador faz, a gente acaba entendendo o que o editor de som tem que fazer. Mas, por exemplo, na última turma que eu tive desse curso, tiveram alguns estudantes que já tinham um pouco mais de experiência, né, e quiseram aprofundar um pouco na questão da mixagem. Então, esses curtas que são realizados na ABC, geralmente eu faço a mixagem, né, final. Trato todo o material e faço a mixagem. Mas tinha esses dois alunos um pouco mais que se interessaram mais, começaram a estudar, e eu deixei a mixagem na mão deles e depois eu só supervisionei. Então, pode ser a situação aqui do curso, né? Então, que para mim até facilita, tira um trabalho de mim e eu supervisiono, né, esse trabalho de mixagem depois, né? Mas enfim, né, grosso modo, eu não vou aprofundar nada aqui, né, hoje, mas só para dizer que a gente vai ver todas as etapas de uma pós-produção de som de um filme, né? A gente vai ver detalhe por detalhe cada etapa e ver como tudo isso funciona. Eu gosto de trazer essa imagem aqui, que é basicamente mostrar, assim, de uma forma bem simples, a importância do som numa construção de um filme, né? Então, assim, a gente vai ter na imagem o que está nesse quadro, né? Se a gente imaginar que tudo que está em volta, por exemplo, né, é o som que constrói, né, a gente vê o tamanho da nossa responsabilidade, né? A gente vai dizer se isso aqui está num centro urbano, a gente vai dizer se isso aqui está numa fazenda, se isso aqui está no século XIX, se isso aqui está no século 21, se isso aqui está no futuro, se isso aqui está no passado, tudo pelo som, né? Então, toda essa parte que está em volta da imagem, obviamente, o que está dentro da imagem também é o som que constrói, né? Ou seja, a gente consegue dar intencionalidade, né, pela sonoridade das coisas que estão dentro de quadro, mas também tem todo esse outro espectro que está fora, né? Então, é basicamente isso, né? Tudo isso aqui que está, por exemplo, em volta, que é só imaginado, né, pela imagem, visualmente, mas só que ele é construído efetivamente pela sonoridade. Então, eu posso construir uma pessoa cantando, eu posso construir um cachorro latindo, eu posso construir um avião passando, que não tem nada aqui, né? Então, faz um trabalho assim. O trabalho de pós-produção, de edição de som é técnico, mas também é criativo. Então, a gente tem que trabalhar um pouco nessas duas vias. E, gente, é basicamente isso, né? Mas só para falar mais ou menos a organização, com um pouquinho mais pouquinho mais da parte gráfica, né, para vocês entenderem. Assim, eu gosto de trazer bastante a parte que eu acho a parte mais difícil da gente conseguir informação, né, seja na internet, de tudo mais, é como que são os protocolos, né, de trabalho, como que funciona, como são os fluxos de trabalho, né? Ou seja,
beleza, como que eu recebo esse arquivo? Quais arquivos eu tenho que receber para começar meu trabalho? Qual o formato deles? Né? Qual o layout que eu preciso começar a trabalhar? Né? Então, eu começo geralmente por aí. Né? Geralmente a gente recebe um arquivo AAF ou OMF. Eu vou explicar para vocês o que é um AAF, o que é um OMF. Como que a gente abre esse arquivo. Né? O que é vídeo de referência, né? Que precisa vir junto com o material. Né? O que é um boletim de som, como interpretar um boletim de som. E também como entender um roteiro, como o roteiro pode auxiliar a gente na parte de edição de som. Então a gente começa meio por aí, né? Entendendo assim, beleza, o que eu recebo, o que eu recebi é o que tem que receber mesmo, tem alguma coisa de errado, tá tudo certo e tudo mais. E como que é de quem que eu tenho que receber e depois para quem que eu tenho que passar e tudo mais. Todo esse lance do fluxo de trabalho que eu acho importantíssimo. Daí a gente começa, né? Vamos dizer que a gente começa pela edição de diálogos, né? E daí eu vou mostrar como que a gente organiza o material bruto que chega pra gente, né? Como que a gente monta o template, né? No software de edição. Ah, tá. Antes de continuar, então, tem o lance do software, né? Que a gente chama de DAW, né? Digital Audio Workstation. A gente precisa de um software, né? Nesse mundo digital para fazer edição de som, né? O software que é utilizado no mercado é meio que assim, basicamente é o principal software, tá? Não dá para fugir muito, que é o Pro Tools. Obviamente, existem outros softwares, né? Não estou dizendo que não exista, mas o Pro Tools é o que domina meio o mercado. Então, se você for para qualquer estúdio, se você for trocar arquivos entre profissionais de som, geralmente, se você estiver trabalhando com Pro Tools, vai facilitar todo o processo, todo mundo trabalhando com o mesmo software. E, de fato, para mim, é o software assim, que, de fato, te permite mais possibilidades de edição de som. Né? Te dá, tem mais ferramentas e tudo mais. Mas, enfim, tudo isso para dizer que assim, o curso é muito voltado para Pro Tools. Então, eu vou abrir com vocês aqui a seção de Pro Tools no meu computador, vou mostrar os exemplos, eu vou mandar exemplos para serem abertos em Pro Tools, exercícios para serem abertos em Pro Tools. Que, alternativamente, esse mesmo material, ele também pode ser aberto em outro software de preferência de vocês, né? Mas assim, vai ser o tempo todo eu focando no Pro Tools, eu não vou abrir outro software para vocês. Obviamente, se você tiver outro software legal, como o Reaper, ou como tiver o DaVinci Resolve, né, usar a aba Fairlight, basicamente tudo que eu for falar no curso vai ter também lá nesses softwares, né? Então vai ser uma questão aí de ver como que vocês preferem. Né? Eu indico fortemente o Pro Tools, mas assim, dá para entender, dá para trabalhar, dá para fazer todos os exercícios e dá para fazer a edição do som dos curtas lá no final também com outro software, tá? Só para deixar isso claro. E daí quando a gente começa a edição de diálogo, eu gosto de mostrar como que a gente monta a nossa sessão do Pro Tools, né? Que tracks a gente tem que ter, como que a gente organiza cada diálogo, o que são temp track, o que é X-track, o que é as tracks de PFX, né? O que é essa noção de organização A e B, que é super comum, né? Então a gente vai começar um pouco mostrando isso, como que é mais padronizado. E daí a gente vai para as principais funções da edição de diálogo, né, que é basicamente os dois grandes lances é volume e limpeza. Basicamente a gente consegue fazer boa parte do nosso trabalho com volume e limpeza de coisas que estão ali fora da voz, né, com só uma sensibilidade do ouvido. Né? Obviamente a gente vai ver que nem todos os sons são muito bons, e o que é muito comum. Né? Então a gente vai ver como que a gente consegue consertar esses sons com o equalizador, como a gente conserta o som com plugins como o Isotope RX, que é um dos plugins mais usados, né, na indústria cinematográfica. Existem outros, mas esse daqui ele é mais utilizado porque ele não é o mais caro e ele de fato funciona muito bem. A gente tem alguns que são bem mais caros, só que você vai ver com menos frequência. São estúdios muito especializados, muito fora do Brasil, principalmente. E esse aqui é o principal plugin. Então eu vou mostrar para vocês como que funciona esse plugin, como que a gente faz a limpeza de diálogo com esse plugin quando necessário. A gente tenta evitar ao máximo, mas quando precisa a gente utiliza ele, né? Então a gente entender mais ou menos qual que é o equilíbrio legal de volume que a gente tem que entregar nosso material para a próxima etapa, né, em termos de volume, e explicar como que a gente faz, o que são os wides, né, os wide tracks, né, e o que são os ADRs, e como que a gente consegue eventualmente substituir um diálogo que está ruim com esses outros materiais que vêm lá da produção, ou seja, que vem lá do técnico de som direto, né, da captação de som no site de filmagem. E daí a gente entender outra coisa fundamental, né, porque o filme é todo recortado, né, então você tem um diálogo aqui, corta, e daí fica um vazio sonoro, e daí tem outra fala aqui, né.
Esses vazios, né, eles têm que ser preenchidos, né? É o que a gente chama de fios, né, de preenchimento. E a gente entender como a gente constrói isso, porque se tem todos esses cortes, o nosso ouvido percebe esses vazios, né? E a gente tem que construir essa falsa homogeneidade é, da voz, né? Da voz acontecendo ali. Então a gente faz isso basicamente com fades, fios, né? E room tone, né? Então a gente vai entender como que a gente constrói tudo isso. Então na parte de diálogos é basicamente isso que a gente vai ver, que na verdade é tudo que se faz na parte de edição de diálogos, né? Então de conseguir estruturar nosso pensamento para conseguir fazer o diálogo se organizar e saber o que a gente tem que fazer na edição de diálogos e o que a gente não precisa fazer na edição de diálogos. Daí a gente vai para esse outro grande grupo, que é o grupo que faz parte, de forma geral, do grande grupo de efeitos, mas ele é tão especial que geralmente a gente trata ele separado, que é a edição de ambiente, né, que são os BGs. Né, e explicar aí como que a gente constrói, também organiza a noção de ambi-A, ambi-B, fazer os cortes de cena, como que a gente faz a transição de uma cena para outra, como que a gente equilibra esses materiais sonoros de ambiente, ou seja, ver sons que são mais massivos, que são sons fundamentais de um lugar, sons pontuais, como que a gente constrói coisas, alguns detalhes muito específicos que vão trazer, ajudar a contar a história e tudo mais. Daí a gente vai ver, né, materiais, aprender a pegar materiais para edição de ambiente que vieram da edição, da captação de som, né? Aprender a fazer essa leitura do boletim de som adequada, e tudo mais, né? Eu vou passar para vocês alguns bancos de som da minha biblioteca pessoal, né, para ajudar vocês também, porque muito desses materiais, né, muitas vezes a gente usa de bibliotecas de som, tá? Obviamente é muito interessante se a gente consegue captar esse som, se vem esse som do som direto, né, da produção, ou se a gente tem tempo para sair e captar nós mesmos, mas muitas vezes a gente não tem esse tempo, às vezes tem que usar umas bibliotecas de som. Então eu compartilho com vocês também algumas bibliotecas de som. Para ajudar aí um pontapé inicial no trabalho de vocês e tudo mais. E daí a gente vai para a edição de efeitos e daí a gente vê todas essas divisões que são clássicas do cinema lá da Califórnia, né? Uma divisão típica de lá, né? Que é o Hard Effects, Soft Effects, Soft Screen Effects, Foley e Design Effects. Entender quais que são todas essas diferenças de effects, né? A gente vai acabar não trabalhando com todas essas categorias, mas eu gostaria de passar para vocês, porque assim, foi mais ou menos assim que foi sendo fundado uma das principais escolas, né, de som no cinema, lá no sul da Califórnia, né, com o pessoal com Walter Murch, com Ben Burtt, com toda essa galera do Apocalipse Now, do Poderoso Chefão, né? Então eles montaram um jeito de organizar essas camadas que é muito particular, e eu vou falar um pouco disso para vocês, mas a gente vai trabalhar os efeitos mais como a gente trabalha mais no Brasil. É um pouco mais geral, né? Mas tem umas divisões também. Enfim, né? E a gente vai entender como que a gente separa as tracks de efeitos, como que a gente nomeia, como a gente cria categorias de efeitos e tal. E depois eu vou fazer uma introdução à mixagem. Não necessariamente depois, eu vou fazer durante cada encontro, eu vou falando assim, tá vendo? Isso aqui é função do mixador, não precisa se preocupar. Isso aqui é função do editor, né? Então vai ter esse tete-a-tete ao longo do curso, mas de forma geral, no final, eu vou mostrar um template de mixagem para vocês, o que tem que fazer, o que são automações, que plugins que se usam geralmente, tudo mais. Mas é bem introdutório, tá? E falar um pouco, geralmente, das entregas, né? Então, como que esse material, depois que acaba tudo que tudo é editado, né? Como que esse material vai tomar vida, né? E também uma coisa fundamental, como que o editor manda o seu material para o mixador, tá? Que essa é uma coisa fundamental. Depois, beleza, você fez a edição de diálogo, fez a edição de efeitos, e aí, o que você faz com esse material, né? Então, vou explicar para vocês como que é o formato que você salva, como que você manda isso, como que é o diálogo com o mixador que vai receber todos esses materiais da edição de som, né? Então, basicamente isso, né? Que daí o mixador vai fazer essa junção aqui, que é basicamente o DX é o diálogo, né? Ele vai ter uma outra camada de ambiente / efeito e o MX que é a música. Então, ele pega essas três grandes camadas e faz a mixagem final, né? E tem esse ME, né? Que é chamado de banda internacional. Vou explicar direitinho para vocês. Isso vai fazer todo sentido. Por que que o diálogo tem que estar limpinho, tá? Porque, por exemplo, se o seu filme vai ser dublado na Itália, por exemplo, você não pode ter, por exemplo, efeitos nas tracks de diálogo, porque eles vão tirar a track de diálogo e você vai perder os efeitos que estão lá. Então a track de diálogo tem que ser de diálogo, né? Porque se o seu filme for dublado em outra língua,
eles vão tirar essa parte. Então, por isso você tem que fazer o mixador faz o que a gente chama de banda internacional, que só vai ter os ambientes, efeitos e música. Então, uma coisa legal da gente ver. Mas, gente, de forma geral é isso. A dinâmica do curso, a gente vai ter uma primeira parte, são 6 encontros. Da última vez eu dei 8 encontros, abordando todas as técnicas, passando por todas as etapas, né, abordando os exercícios. E daí a gente teve teve 4 encontros que a gente discutia a sonoridade de cada um desses filmes, como que tinha que ser construído. E daí eu ia tendo um tete-a-tete particular com cada pessoa que estava fazendo a edição do som dos curtas, né? Então é basicamente isso. A gente vai fazer um montão de coisa para a gente entender o que é edição de som de forma geral, aprender as técnicas, como que são os fluxos de trabalho, e depois a gente vai botar a mão na massa aplicando isso que a gente aprendeu. E é isso, né? Basicamente isso. Não sei se você tem alguma coisa para perguntar, Felipe. Se é isso, alguma coisa que você esperava do curso eu não falei, ou se é isso mesmo. Eu tenho uma dúvida, porque assim, do que eu já tinha reparado, essa parte de pós-produção, eu vejo pouco tendo, pelo menos brasileiro, né? Pouco tendo essa divisão em todas as etapas, né? Então vejo no máximo assim alguém que faz uma edição geral assim, e aí de efeito sonoro, de diálogo, de ambiência e alguém para fazer a mixagem depois. Mas como que funciona, e se funciona, se existe essa brecha, esse mercado no Brasil a respeito do Foley, assim? Porque eu sei que tem um artista de Foley, né? Que é um profissional específico para fazer esses Foleys, mas como que isso tem funcionado no Brasil? E fora também, né? Você tem essa experiência também. Sim, tem mercado, tá? Esse mercado com essas divisões todas, geralmente eles vão acontecer quando você começa, ou quando você está bem estabelecido no mercado, ou quando você entra num estúdio, né? Teve até um estudante da última turma que ele foi exatamente pro Foley. Ele estava terminando o curso, a gente tinha acabado de ver as aulas de Foley, ele mandou mensagem, acho que para um estúdio, e estavam precisando de um estagiário e pegou e foi contratado. Ele já começou a fazer um longa logo depois, mas assim, foi via um estúdio, né? E ele entrou para a parte de edição de Foley, né? Porque tem o artista de Foley, tem o técnico de gravação do Foley e esse material que é gravado depois ele é editado, né? Ele entrou como editor de Foley logo depois. No caso ele era do Rio Grande do Sul, não, do Paraná. Ele entrou conseguiu uma vaga no estúdio. Então, esses lances são muito assim de conseguir essas vagas nessas divisões, é muito de mandar e-mail, de ligar para os estúdios e perguntar. Essas demandas, principalmente de Foley, não vai chegar no seu telefone assim, preciso de um Foley, né? Então, geralmente, porque acontece, o editor vai fazer, o editor primeiro do diálogo e tudo mais, vai fazer esse material, e daí, na hora que fecham meio que o pacote de pós-produção, eles já vão ter um artista de Foley, vai ter um estúdio que vai fazer Foley. Né, o primeiro contato geralmente não é com a galera que faz Foley, né? A galera de Foley é amiga ou conhecida de uma outra galera que pega o trabalho em primeira instância, que muitas vezes em trabalhos grandes são estúdios já estabelecidos ou profissionais que já estão no mercado há um bom tempo, que conseguem indicar. Eu, por exemplo, eu fiz um filme recentemente, eu ajudei na parte de pós-produção, que foi meio assim, ele me chamou, eu não tinha tempo, eu indiquei um editor de diálogo. Daí o editor de diálogo indicou um mixador, que daí indicou uma outra pessoa para fazer Foley, por exemplo. Então, tipo, foi um processo meio assim. Mas sim, existe brecha no mercado, mas você tá certo, assim. Então você vai fazer um curta-metragem, geralmente eles vão chamar uma pessoa para fazer edição do filme inteiro. E daí vai ter um mixador depois. Né? Então, já fiz inúmeros trabalhos assim. Vou começar um em breve também que vai ser assim. Vou fazer edição de diálogo, vou fazer edição de ambientes, vou fazer edição de efeitos. Já me adiantaram que não vai ter dinheiro para Foley, então eu vou ter que fazer todos os efeitos ali na mão, né? E depois vai para o mixador, né? Então, de fato é um pouco isso. Mas eu sempre digo assim, é um pouco de cara de pau. Assim, fala assim, eu estudei, eu sei fazer isso. Me chama para uma entrevista ou me chama aí, eu posso ir algum dia aí no seu estúdio e ver se tem demanda. Ou seja, é um pouco botar as caras, assim. A gente tem que se tornar visível, né? Para o mundo, né? Então a melhor maneira, de fato, é entrar em contato com as pessoas. E foi tipo isso. Esse menino que tava e conseguiu o trabalho de Foley foi tipo isso. Ele falou assim: acho que eu entendi o que que é fazer edição de Foley. E daí, tipo, ele falou com o estúdio tava precisando. E rolou, assim.
E foi super legal, fiquei super feliz também, assim, que ele conseguiu bem rápido também. Tem um pouco de sorte, obviamente, mas, ou seja, pra dizer que é possível, assim. Uhum. Legal. Uma outra dúvida também que eu tenho é que eu vejo essas duas coisas andando um pouco juntas, mas eu sei que são processos diferentes, que é a mix e a master. Você pode falar um pouco para mim dessa diferença? Sim, ó, de forma geral, o lance da master é uma coisa muito mais da música. O que acontece, né? Então, a música vai no estúdio, ela é gravada, e daí você tem a edição da música, né, e tal. Daí você faz a mix da música, ou seja, daí você tá com todas as tracks abertas, daí você vai fazer toda a equalização fina, a compressão fina, vai tudo tratar aquilo e você vai ter o resultado final. O que que é a master? A master, ela vai dar uma característica sonora final. É como se fosse, beleza, a mix ficou pronta, daí a gente tem algumas pré-mix e daí a gente pode passar numa master, né? Essa master, por exemplo, um estúdio que eu gosto muito aqui, que é de Campinas, de um amigo meu, no Vitrola Digital, ele gosta de fazer a master dele passando por fita. Então ele mixou tudo, ele pega todo esse material e regrava numa fita que manda digitalmente de novo pro computador. Então essa é a masterização dele, ou seja, é como se fosse dar a característica sonora final para um trabalho. Então, de forma geral, master é o final do final, tá? Mas no cinema, assim, de forma formal, de maneira formal, não existe masterização, tá? Pode ter gente que pode falar, faço uma master, mas o que que significa? Não é uma master de verdade igual existe na indústria da música. É como se fosse só um tratamento final depois da mixagem, mas assim, a etapa final é a mix, tá? No cinema. A master é uma coisa que pode ser eventualmente incorporada da indústria musical. Mas é isso. Eu não sei. Eu já escutei algumas pessoas falando assim de master em cinema, assim, mas não é super comum da minha experiência, tá? Pode pode estar tendo práticas aí que eu tô por fora e tudo mais. Mas de forma geral, isso. A master seria como assim um último refinamento, como seria uma última mix da mix, assim. Essa é a ideia de master. Entendi, obrigado. Sim, para dar um exemplo mais concreto, é, vamos dizer que um filme é gigantesco, então ele foi tendo várias premixes. Então tive a premix de um grupo tal, ou do começo do filme, do final do filme, daí foi juntando um monte de premix. E daí você, por exemplo, se você tiver um supervisor geral da mixagem, por exemplo, você pode talvez eventualmente chamar isso de o que ele criar como master, que vai ser tipo um refino do refino de tudo que já foi mixado. Ele vai fazer a mixagem dele e vai masterizar tudo aquilo. Pode ser meio por aí. Tá? Mas não faz parte formalmente do processo da cadeia produtiva do som no cinema existir a master. Assim. Beleza, obrigado. E mais alguma coisa? Bom, não sei, respondi. Eu não sei se você tinha uma outra noção de master e mix. Eu tinha uma ideia, assim, que é isso, assim, eu não sei como que ela surgiu em mim, mas eu tinha essa ideia, e aí a minha pergunta era justamente para entender se essa ideia estava compatível, assim, que era, mas eu acho que não tem nada a ver a minha ideia do que eu tinha, e agora eu tô tendo uma outra ideia, que eu achava que era, por exemplo, você vai estar fazendo um produto que é para Instagram ou um produto que é para cinema 5.1. E aí eu achava que a master era você enquadrar em um desses dois formatos, assim. Ou você está Ah, tá. fazendo. Enfim, eu achava que era isso, assim. Não, isso. Bom, isso é um mixador que faz, né? Então ele vai ter o que a gente chama de entregas, né? Ou da palavra que a gente usa que são os deliveries. Então ele vai ter um delivery pro, sei lá, pro cinema, vai ter um delivery pro Netflix, vai ter um delivery para televisão. Por que que tem esses deliveries diferentes? Porque eles trabalham com normas diferentes de padrão sonoro. Então, principalmente em termos do que a gente chama de loudness, né? Então, no cinema a mixagem vai estar um pouco mais baixa. Para a web, a mixagem vai estar um pouco com volume mais alto, né? E para você entregar esses diferentes volumes, às vezes não é só você baixar geral ou aumentar geral sua mix. Você tem que trazer um equilíbrio. Porque às vezes você diminui tudo, você some com alguns elementos sonoros que precisavam estar mais altos. Então você tem que fazer um reequilíbrio de tudo. Mas tudo isso é entendido dentro da ideia de mixagem, de forma geral. Então é por aí. Entendi, entendi. E daí é isso. Então,
Não sei se ficou claro o que a gente vê no curso. Acho que sim, talvez, né? Ficou sim. Eu achei, pelo menos. Então tá bom. Espero aí que você consiga aí agenda para fazer. Ia ser massa. E é isso. Para quem estiver acompanhando depois aí no YouTube, tamo aí. Qualquer coisa é só entrar em contato. Deixa eu ver, tem meu contato aqui, ó. Aqui, ó. No Instagram, dá para falar lá comigo. @RenanChaves_som. Também, se quiser entrar em contato direto comigo. E é isso. O curso, não lembro que data que tem nisso, acho que é dia 13, semana que vem. E a gente fica junto aí 2, 3 meses, mais ou menos, por aí. Acho que é isso. 2 meses, uma coisa assim. Então tá bom. Boa noite aí e espero vê-los. Boa noite, Renan. Boa noite, Raíssa e Bianca. Tchau. Até logo. Tchau. Obrigado.